Olá, estou aqui com Justine Crane, perfumista norte-americana, para fazer uma entrevista sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o universo dos aromas e dos perfumes. A Justine veio ao Brasil, estivemos agora com o terceiro Congresso Internacional de Aromatologia, onde foi lançado o livro dela, Perfumaria Botânica. É podemos assim dizer, uma bíblia, né, da perfumaria, e que talvez no momento atual seja o livro, acreditamos que seja, e é o livro mais completo sobre perfumaria que existe no Brasil. Justine, como o universo dos perfumes, como você chegou no universo dos perfumes e da perfumaria? How did you come to the universe of perfume? In 1996, I started making soap with just essential oils, and it evolved from there to body creams and that sort of thing, and then and incense. And then I saw a group of people on the internet who were making perfume with essential oils, and I wasn't even aware you could do that. So I started studying. That was around 2003, and it's just been, ever since. E a Natural Academy, da escola de perfumaria que você é professora, como surgiu esse contato com a escola e o curso que você ministra através dela? And how did you come to the Natural Perfume Academy? A friend, Ruth Ruan, she lives in Ireland. She wanted to start a perfumery school, and she asked me to be the instructor. Okay. So we developed the curriculum for the course. And the initial course was 1 year long, and we found after about 2 years that was just too long for the students to stay engaged online. So we reduced it to, was it 6 months? 6 months. 6 months, and then now it's to 9 months, but the last 3 months of the course is just the student on their own, building their perfumes, and me helping them develop whatever they're trying to accomplish with their perfumes. And then they turn it in and they receive a certificate from us. Okay. Quando surgiu a inspiração para escrever o seu livro? Nos Estados Unidos foi publicado em 2 edições, que aqui no Brasil nós condensamos somente em uma. Foi a partir do momento em que você estava já dando aula, lecionando, ou isso já havia ocorrido antes? How did you get into the book? How did you start to write the book? The first section of the book is actually a rewritten version of the course manual for the school. And then the second book was just an extension of the first, teaching more techniques and actually teaching more about hedonism and the imagination and using more creativity rather than following the rules step by step. It was meant to encourage people to really just be more imaginative and have fun. Bom, nós estamos aqui também com a Annie Walsh, também perfumista do Brasil e que foi a tradutora do livro. Uma das tradutoras, né, que a gente também teve a Cecília. E aí, Anne, como foi o seu contato, como vocês duas se conheceram e surgiu essa amizade? Eu fiz parte do primeiro grupo da Natural Perfume Academy e foi assim que eu conheci Justine. Gostei muito do trabalho dela e ficamos amigas. Peguei o primeiro manual da escola para traduzir e achei que no Brasil teria um mercado muito bom para pessoas que gostassem de fazer perfume também. Então traduzi o manual, mas com a intenção de propagar essa arte. Sim. E a partir desse início, né, você trabalhando com a perfumaria no Brasil, né, como você viu esse avanço da perfumaria botânica? O que nos falta aqui no Brasil ainda crescer, né? Qual que é a sua perspectiva atual e futura desse trabalho dentro do nosso país? Bom, quando eu observei que alguns anos atrás, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás,
que o Brasil era o segundo maior consumidor de cosméticos e perfumes, eu achei que isso ia ser muito bacana, que ia trazer para o Brasil provavelmente uma nova profissão, né? E as pessoas estão precisando muito disso. É porque a gente acaba hoje no Brasil tendo um crescimento da perfumaria mais sintética, né? Sim. A perfumaria natural é algo, podemos dizer, relativamente novo, né? Sim. Aqui no nosso país. Então achei que, como nós trabalhamos sempre com coisas naturais, já vivi bastante tempo na roça, extraía realmente as essências dos matos e das plantas e das flores, né? Então achei que isso poderia motivar as pessoas a ter essa profissão que é tão cheirosa. Sim. Justine, como a Anne acabou de explicar sobre a perfumaria dentro do Brasil, como é a perfumaria botânica dentro dos Estados Unidos, no seu país? How is your botanical perfumery in your country? How is it? Yeah, How the is market and the involvement with people. Oh, there's a lot more involvement in the States than anywhere else in the world with natural perfumery. So it's going global. It's moved out of just the States and now it's pretty much everywhere. Dentro do universo da perfumaria botânica, quais são os aromas que você mais gosta, que mais te atrai? What is the essential oils that you more like? Patchouli. Patchouli? Only Patchouli. one. No, hundreds. I like them all. Patchouli's my favorite. Ok. Quando você pensa em um acorde de coração, quais são as plantas que primeiramente vêm na sua cabeça? Os aromas que você usaria para criar um acorde de coração? What are the scents that come to your mind when you think about a horizontal chord of Hard chords. notes? Jasmine sambac. Rose neroli. Petitgrain surfleur neroli. Yeah. Beautiful. Lavender, absolute. Osmanthus. Jasmine grandiflorum. All the really deep, heavy, heady florals. Heady flowers. Yes. E dentro da perfumaria a gente tem sempre algo que motiva muita curiosidade em relação à fixação. Se dentro da perfumaria botânica a gente consegue ter uma boa fixação dos aromas na pele e quais seriam os recursos naturais que a gente tem para melhorar essa fixação. The best fixative is vegetable glycerin. A little bit of water. Little bit of benzoin. Pimu. Yes, Pimu. Vanilla. But little bit. And they serve as a fixative. It'll stick. Ok. Algumas pessoas são anósmicas, não conseguem sentir cheiro. Ao longo desse trabalho com a perfumaria, você observou se o contato com a fabricação de perfumes, o contato com cheiros, ajuda a melhorar essa percepção, às vezes até a tratar a anosmia? I know of one person, she lived in New York, she was run over by a car and hit her head and couldn't smell for 3 years. And she was a professional chef and she had to quit because she couldn't smell, so she couldn't taste. So her entire life changed. So besides her, I don't know of anyone personally who is, and I don't know how the essential oils would affect them. No curso que você ministrou aqui em Belo Horizonte de perfumaria, nós pudemos ver que os óleos são diluídos em álcool a 10%. Sempre é diluído para se fazer as composições ou às vezes você usa os óleos puros? Como funciona esse processo da criação? I always dilute them.
At least some to 10%, but there's others that are at 20% and 50%, and some that are 1% and 5%. It depends on the nature of the oil. For example, cinnamon or clove, 1%. Orange, 10%. Patchouli, 100%. The baseline percentage is 10%. When you're training as a perfumer, you should always train at 10%. And then once you start developing formulas, that's when you can add in different percentage rates, to really tweak it and get it perfect. E no momento atual, já uma pergunta mais em relação a uma perspectiva futura da perfumaria botânica. Atualmente a gente tem visto que a IFRA e alguns órgãos reguladores de perfumaria na Europa estão criando regras proibitivas para determinados aromas. Já se cogita, por exemplo, a lavanda ser proibida a nível de uso nos perfumes. Como os perfumistas botânicos têm se defendido, articulado por detrás desse risco, e como eles enxergam o futuro da aromaterapia, da perfumaria botânica, diante desses riscos de, por exemplo, talvez daqui a 10 anos a gente não ter determinados óleos essenciais que hoje a gente consegue estar utilizando dentro dos perfumes. The U.S. has no regulations, no safety regulations, and through the school and in the book, I stress safety a lot. I mean, it's important. And in Europe, I think they've gone too far. But there are natural perfumers in Europe, and they're very successful. There's just a lot of paperwork to fill out, a lot of testing that needs to be done. It's very intensive. They have to, for every essential oil that they use in a formula, they have to know who they bought it from, when it was extracted, the date of all that information has to, and then the GC, gas chromatograph, mass spectrometer, GCMS, that has to be included for every single item in their formula, and then it costs the equivalent of about $1,000 US to get one perfume through the process and into the market. So it's very expensive in Europe. In the US, you just open an online store and start selling it. Você tem um outro livro sobre o uso dos aromas na culinária, né, óleos essenciais na culinária. Fale para nós um pouco sobre esse livro, esse outro trabalho que você desenvolveu. Oh, cooking. It's a little booklet, and I wrote it many years ago. And it also includes safety information, but it's just about how to make things like rose scones with a little rose oil, jasmine cream, vanilla, yeah. Just all sorts of osmanthus, soba. I made soba with gardenias. So yeah, it's just experiments, and I actually think that can go somewhere as well, using more essential oils in cooking, but you have to be very careful with them. Oh, Kefi, the original perfume, Kefi. Yes, that I think for perfumers, especially perfumers, beginning with incense, the raw materials, the resins and the woods, and I think it helps for them to understand the nature, the character of the oils so much better, and just sort of expands your mind and what you can conceive of creating by going through the process of making kefi. It's 30 days to make kefi, and every day you do something different to add to and it's just beautiful. It's a spiritual gift that you're creating when you make kefi. And I think all incense is a little like that. They don't all take 30 days, but I think they're all, it's just the nature of the rawest form of the botanical. No seu livro não tem um enfoque mais ligado à aromaterapia, mas, por exemplo, na arte de confeccionar um perfume natural,
você observa que há uma mudança emocional nas pessoas, no sentido de alguém que tenha medo se sentir mais empoderado, uma pessoa de baixa autoestima se sentir com mais autoconfiança. Como é a sua visão da perfume terapia, né? Essa capacidade do perfume também servir como um mecanismo de cura emocional para o ser humano? Well, it's very similar to aromatherapy, so yes, the formulas are a little more complex, and they're not really designed as therapy, but they can be. They definitely can be. They always make people happy. E também uma outra pergunta que algumas pessoas já até me fizeram: qual é o ponto de partida para criar um perfume? Em que se inspira, né? Por exemplo, eu imagino que a gente pode se inspirar numa pessoa, numa história, ou talvez buscar uma emoção, uma lembrança. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para as pessoas? It's about brief. It's about briefing. So how do you start? What's the starting point for a perfume to begin? It can be anything. It can be one bottle of osmanthus or heba wood, or it can start there, and then you start it's like a painting. You start with one stroke and then you just add more and more until you have this piece of art. And that's one way. And another way is a piece of art can inspire you. People can inspire you. Events can inspire you. Just pretty much anything that you can be inspired by can create a perfume. E você, Anne, dentro do seu trabalho como perfumista e professora, o que mais te cativa, te atrai em relação a esse processo criativo, que te inspira mais? Eu gosto muito de fazer perfume personalizado, porque as pessoas me pedem com uma história, ou um filme, ou um trecho de poesia, uma música. Isso daí me inspira muito mais do que a pessoa chegar e falar: eu gosto de vetiver, lavanda, sabe, dizer a nota que a pessoa quer. Porque aí já me limita mais. Sim. Eu gosto muito mais de me inspirar com uma coisa mais vasta, uma coisa maior. E possivelmente também, às vezes, uma história de um filme ou algo pode ter uma relação emocional, que às vezes o próprio perfume possa ser uma terapia também para a pessoa. Sim, é muito bonito, porque é uma troca, uma conversa entre o perfume, o cliente e eu. É muito bonito. Aliás, você já fez perfumes assim, né? 2 comigo. Sim, tem uma história até interessante com a Anne, que eu dei para ela, assim, foi até um desafio, né? Que eu fiz para ela. Sempre me dá desafios. Eu dei para ela um óleo essencial de valeriana, daqueles bem fedidos, né? Com cheiro de chulé. E o outro foi um produto fabricado a partir de capim que fermentou, né? E dá um cheiro de cocô, né, na verdade. Então, quando eu passei para ela, por exemplo, esse que tem um cheiro de cocô, eu propus a ela uma ideia temática, né, de a gente imaginar um homem que iria ser preso e ele estava caminhando sobre a ponte e aí ia ser o último suspiro dele, o último cheiro da vida, né? Aquele cheiro da água, da liberdade passando pelo rio. Então ele ia compor um perfume que mesclasse esse cheiro da liberdade, o último suspiro, e o cheiro do calabouço onde ele ia ficar o resto da vida dele. E ela conseguiu compor um perfume incrível, né? Foi, Sospiri foi Veneza. Me inspirei em Veneza, ele mesmo me sugeriu que fosse Veneza. E aí imaginei assim, uma Veneza de manhãzinha, as mulheres jogando o balde de fezes e urina no canal, os homens saindo do bordel, as prostitutas limpando a casa, as crianças indo para a escola, o cheiro do mar entrando, aquela maresia, e as flores se abrindo, os jasmins, as flores de limoeiro, porque lá na Itália tem muito limão, né? Então eu imaginei isso.
E nós tivemos outro, né, que foi O Sherpa. o Sherpa. Isso. O Sherpa foi o da Valeriana, que aí eu dei para ela a Valeriana e dei a rosa. E a história que eu contei para ela se inspirar era de um homem no Nepal, que ali eles extraíam Indo óleo de pra- rosas, atravessava todo o Oriente até chegar lá em Veneza, né? Para chegar na Rota da Seda, Na- né? Isso. É. E aí tinha aquele cheiro do... que acabava que naquela estrada não se tinha muito como tomar banho. Então tinha cheiro do suor, do chulé, que é um pouco do que a Valeriana traz. Mas Do boi que do vinha boi, trazendo as cargas, do burrinho dele. Que tava E aí nisso tudo a rosa, né? Que acabava que aquele odor sempre estava acompanhando ele até ele retornar em casa novamente para a família. É. E aí também foi feita uma criação incrível, porque o cheiro da valeriana, você não... ela existe, é perceptível, mas ela se tornou algo romântico dentro do perfume, né? Perfume. E não agressivo. Ela virou perfume, não fedor. Sim. É uma vitória fazer um perfume como esse. Realmente. É um desafio, né? É, o desafio e a vitória, porque eu comecei a fazer o perfume, era para ser um frasquinho assim, virou quase 1 litro, porque ia fazendo e corrigindo, fazendo e corrigindo, fazendo e corrigindo, foi crescendo, crescendo. Tem bastante Sherpa lá em casa ainda. Bom, a gente vai fechar a entrevista e eu gostaria muito de agradecer a Justine por ter aceitado o nosso convite de vir ao Brasil, compartilhar seu conhecimento, de ter confiado em nós, né? A nossa editora, a Anne, a Cecília, a todos que participaram, a Camila também que fez a capa, de nós desenvolver, Marianne que fez a diagramação toda, de nós conseguimos ter Não trazido... esquece da Janice. Sim, também a Janice, né, que fez a revisão, e as outras revisoras também que participaram, Sim. que tem o nome delas aqui, de ter acreditado no potencial que a gente poderia fazer com o seu livro e trazer na forma dessa belíssima obra de arte para o Brasil, que sem dúvida é um dos livros mais importantes que a gente vai ter. E um dos mais bonitos E da um dos mais editora. bonitos, né, para o desenvolvimento do conhecimento da perfumaria botânica no Brasil. Então, muito obrigado, em nome de todos os brasileiros, e aguardamos a próxima vinda sua ao Brasil. E muito obrigado também, Anne, por ter estado aqui conosco e sem você ter feito essa ponte, né, com a Justine, a gente nunca teria ela aqui e o livro publicado. Você não vai ficar livre de mim tão cedo. Não mesmo. Eu acho que trabalhar em parceria com vocês, da Laszlo, é um orgulho, é uma honra e eu me sinto extremamente satisfeita. And thank you very much. And when it's possible to come again to Brazil, we have interest to know and to listen more with you. I appreciate that. Thank you. Okay, thank you very much.